Há 80 anos, o mundo respirava aliviado. As bombas cessavam, os canhões se calavam e um silêncio pesado tomava conta de cidades destruídas. Era o fim da Segunda Guerra Mundial, o conflito mais sangrento e devastador da história humana. Mas aquele silêncio não era de paz. Era o som do mundo tentando entender o que havia se tornado de si mesmo. 80 anos depois, ainda sentimos o eco desse período. Nas fronteiras, nas ideologias, nas memórias e nas cicatrizes invisíveis que moldaram o século XX e continuam a moldar o XXI. Imagina a Europa em 1945. Cidades inteiras reduzidas a escombros, famílias separadas, milhões de mortos. E uma geração inteira que cresceu sem conhecer o que era viver sem medo. Berlim, Varsóvia, Londres, Hiroshima, Nagasaki. Nomes que se tornaram símbolos de destruição, mas também de resistência. A guerra havia terminado, mas o mundo estava em colapso. A fome se espalhava, a economia global estava em ruínas e o mapa político precisava ser redesenhado. O que viria a seguir não seria uma era de paz, mas de tensão. Das cinzas da Segunda Guerra surgiram duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Ambos haviam lutado juntos contra o nazismo, mas agora representavam ideais opostos. De um lado, o capitalismo e a democracia liberal. Do outro, o comunismo e o controle estatal. Começava ali uma nova era, não de batalhas diretas, mas de espionagem, propaganda, corrida armamentista e medo constante. O mundo se dividiu em blocos e o espectro de uma nova guerra, agora nuclear, pairava sobre todos. A Segunda Guerra havia terminado, mas o medo, não. Enquanto os líderes disputavam poder, os povos tentavam reconstruir suas vidas. O Plano Marshall ajudou a reerguer a Europa Ocidental. No Japão, a ocupação americana transformou um império militarista em uma potência tecnológica e pacifista. E, aos poucos, novas organizações nasceram para evitar que a tragédia se repetisse. As Nações Unidas, a OTAN, a União Europeia. Era um novo mundo, construído sob o juramento de que aquilo jamais poderia acontecer de novo. Mas, mesmo com o progresso, as cicatrizes continuavam visíveis. Milhões de sobreviventes do Holocausto tentavam se reintegrar à vida. Veteranos carregavam traumas físicos e psicológicos. E a memória da guerra passou a ser não apenas uma história, mas um aviso. 80 anos depois, o que aprendemos com a Segunda Guerra Mundial? Aprendemos o valor da liberdade, o peso da intolerância e o perigo do silêncio diante do ódio. Mas também esquecemos o que acontece quando o nacionalismo cego cresce, quando a desinformação se espalha, quando nós contra eles volta a dividir o mundo. Nos últimos anos, vemos de novo o aumento de tensões globais, líderes autoritários ganhando força e discursos de ódio sendo normalizados. A história parece repetir seus ecos, não como farsa, mas como alerta. Cada monumento, cada campo de concentração preservado, cada história contada por um sobrevivente, tudo isso é parte de uma missão: lembrar para não repetir. Os que viveram a guerra estão partindo, e com eles vão-se as testemunhas diretas do horror. Agora, cabe a nós manter viva essa memória. Porque o esquecimento é o terreno onde as tragédias florescem novamente, e a paz é um jardim que precisa ser regado todos os dias. 80 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ainda vivemos num mundo construído sobre as suas ruínas e esperanças. A tecnologia avança, as nações mudam, mas a natureza humana continua sendo testada. Talvez a maior lição deixada por aquele conflito seja simples. A paz não é um estado permanente, é uma escolha diária. E enquanto o som das bombas de 1945 ainda ecoar nas páginas da história, que ele nos lembre sempre
do preço que o mundo pagou pela intolerância e da força que ele teve para se reconstruir. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Assim eu posso continuar trazendo novos vídeos e novas informações sobre os grandes acontecimentos da humanidade.